Boa tarde. O pessoal almoçou. Boa tarde a todas, minhas companheiras aqui também no palco. É um prazer hoje estar com todos vocês para falar de um tema super especial, né? CX como vetor estratégico do crescimento de negócio. E aqui eu tenho algumas informações, né? Porque a gente tem que ter, né? A tecnologia a nosso favor. E primeiro deixa eu me apresentar, sou a Débora Grangeiro, sou diretora de experiência na DASA, e eu acho que, como as minhas colegas de palco aqui, a DASA também, para quem não conhece, uma empresa de medicina diagnóstica, uma das mais fortes aqui no Brasil, com mais de 40 marcas. Nós também estamos aí passando por todos os desafios de desenvolvimento e de crescimento. Além do último ano, nosso posicionamento ser em fortalecer essa visão de medicina diagnóstica e tecnologia para a área da saúde, a gente também quer buscar ter todo esse cuidado, o acompanhamento do olhar e da voz do cliente. Então, é um tema extremamente importante fortalecer essa liderança e a gente conseguir colocar essa pauta de CX, né, fora da visão só de indicador, o que é super importante, a visão de NPS, de outras métricas, mas como um decisor estratégico. Então, hoje eu também queria dividir com vocês que essa visão de experiência, né, que começa a mudar e ela influencia diretamente numa transformação que gera valor. Então, eu trouxe 3 estudos importantes, né, onde a Qualtrics traz para nós, né, que as organizações que entregam experiências superiores fortalecem confiança, aumentam a intenção de recompra e a recomendação da marca. Nós temos a PwC, que fala que existe uma diferença significativa entre a percepção das empresas e percepção dos clientes. Isso reforça que ouvir o cliente e transformar essa escuta em decisões estratégicas deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade. Já a Forrester traz que o avanço da inteligência artificial e automação ele é um habilitador como tecnologia, mas é a cultura, liderança e pessoas que transformam a tecnologia em valor para o cliente. Então, mais do que discutir esses conceitos, essas pesquisas que as empresas trazem, acho que a gente quer discutir o que na prática está acontecendo. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês, e aí eu vou trazer aqui a apresentação de quem está aqui liderando essas frentes na prática. Então, vou começar pela Alexandra se apresentando e daqui a pouco a gente também faz a apresentação da Lu e da Saskia e a gente começa as perguntas. Pessoal, boa tarde, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho, trocando, né? Acho que é uma melhor maneira de aprender é essa, né? Meu nome é Alexandra Reis, eu sou head da área do Centro de Excelência do Cliente no Bradesco. Eu cuido aí de toda a parte de pesquisa de negócios, pesquisa de comunicação e a parte de melhoria contínua que a gente utiliza o NPS System. Acho que a gente tem tido um aprendizado bastante grande dentro da instituição e CX é cada vez mais relevante. Essa pauta é um treino, né? Todo dia tem que ser estudada e complementada. Boa, obrigada, Lê. Lu, por favor. Boa tarde a todos. Desculpem pela voz, estive numa semana meio gripada, mas graças a Deus recuperada para estar aqui com vocês. Não foi por causa do jogo, não gritei, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou a Luciana Genari, eu sou superintendente responsável por todas as operações de atendimento da Tokio Marine. A Tokio Marine é uma seguradora, uma das grandes seguradoras japonesas que está no Brasil há 67 anos, trabalhando aí com todo o portfólio de produtos, automóvel, vida, residência, enfim, e sempre preocupada com o viés e a preocupação no foco do cliente. Então, vai ser muito bom passar essa tarde fria conversando com colegas tão especiais e falando de um tema tão relevante. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Lu. Saskia. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Meu nome é Saskia, eu sou hoje superintendente de relacionamento com o cliente e ouvidoria da Omni. A Omni é uma instituição financeira com foco em crédito. Nosso principal produto aí é veículos, né, financiamento de veículos classe C e D.
E dentro da minha área, a gente é responsável pelos canais de atendimento, então estou responsável pelas operações de atendimento. E, mais recentemente, a gente tem focado muito em como estruturar a experiência do cliente, ultrapassando aquilo que a gente normalmente faz dentro do atendimento. Então, eu achei esse tema super relevante para a gente conversar e trocar umas ideias e aprender umas com as outras aqui. Boa. Então, vamos começar a nossa agenda aqui. Começa pela Alexandra, e aí a gente tem o Bradesco, que é uma organização de enorme escala, com complexidade, e que vem fortalecendo a sua agenda de centralidade. Queria te ouvir para saber como a experiência deixou de ser uma agenda de relacionamento e passou a ocupar um espaço estratégico nas discussões de crescimento. Joia, acho que a gente tem bastante exemplo sobre isso. A gente começou uma agenda muito forte já faz muitos anos. Claro que acho que o Bradesco é o maior, tão conhecido por ser o banco de portas abertas, o banco para todos. Sempre foi o nosso DNA, né, desde o nosso fundador, Amador Aguiar, em ter o banco como o principal realizador, né, de muitos sonhos, a pessoa poder adquirir a sua casa, poder comprar o seu carro, poder melhorar a casa que ela está morando. E então a gente trabalha muito forte sempre nessa de como eu viabilizo isso para o cliente. Mas nessa pauta de como a gente transforma isso num vetor de negócio, acho que isso eu tenho um exemplo bem recente para compartilhar aqui com vocês, que foi exatamente o lançamento do nosso novo segmento de altíssima renda, que é o Principal. Ele não saiu de uma ideia de... além de ser uma necessidade de negócio, a gente vê um espaço no mercado para o cliente que estava ali entre o Prime e o Private, mas ele foi muito mais desenhado junto com a necessidade do cliente. Apesar da gente entender da necessidade de negócio, antes de tudo, nós fomos escutar os clientes. Qual era, de fato, a necessidade? O que se sentia falta no mercado, né, que não estava sendo atendido? Como que eu poderia ter uma proposta de valor mais adequada para esse cliente? E isso foi desde a concepção até o andamento da construção do projeto, e a gente continua com essa escuta atenta aos sinais que esse segmento tem dado para a gente poder melhorar. Então, acho que a gente teve ali mais de 4.000 clientes escutados, a gente testou tudo que vocês possam imaginar, desde proposta de valor, fazendo conselho de clientes, várias metodologias para a gente poder, de fato, entregar para esse cliente algo que fizesse sentido e que pudesse fazer a diferença, né, ser um diferencial de mercado. Então, de fato, a gente passa de ser uma área de informação para ser uma área, de fato, de transformar essa voz do cliente em plano de negócio. Então, acho que isso é um bom exemplo e recente do que a gente tem feito e como essa área de CX tem sido considerada desde a concepção de um produto ou de um segmento. Nem sempre é tão fácil, claro que nem sempre a gente tem um segmento sendo lançado e a gente participar desde o início, mas eu vejo essa transformação no banco de colocar essa pauta desde a concepção. Então, ser muito mais preventivo, preditivo do que reativo. Acho que isso é uma mudança de mindset na organização. Muito bom. E, Luciana, como está na Tokio Marine esse desafio? Como é que está essa mudança de pauta no segmento de seguros? É engraçado porque no mercado de seguros a gente comercializa um produto que não é físico, né? A gente vende para o cliente uma promessa de tranquilidade que ele paga e espera não usar. Então, na hora da verdade, na hora que ele tem que usar o seguro, seja porque teve um acidente de carro, uma necessidade de assistência 24 horas, enfim, qualquer outra demanda, é a hora que a gente tem que colocar o CX para andar. E ele deixa aí daquele momento de ser uma parte importante do atendimento e passa a ser uma fonte importante de fidelização da marca. E é isso que a gente vem trabalhando constantemente.
na seguradora e no mercado de seguros, a gente tem um intermediário muito importante nessa negociação, que é o corretor de seguros. O corretor de seguros ele faz a ponte entre a seguradora e o cliente. Então, nós temos que trabalhar esse CX em duas frentes. Eu preciso dar ao corretor toda a ferramenta que ele precise, toda a tranquilidade que ele precisa para fazer o seu trabalho de consultor de vendas e vender em nome da Tokmarine. Então, eu preciso dar ferramentas, eu preciso dar dados importantes, tecnologia avançada para que ele tenha essa facilidade, tranquilidade. E, ao mesmo tempo, eu tenho que dar as condições que o cliente precisa para conseguir ter um bom atendimento, um atendimento resolutivo, rápido. Então, essa dinâmica é importante, porque o cliente, quando o CX brilha na ponta, o corretor vende mais Tokmarine. Então, é essa a matemática do CX. E aí, quando a gente vê isso e vê constantemente na Tokmarine, e que brilha aos nossos olhos, é um cliente que tem um atendimento memorável, ele renova a sua apólice de seguro, ele vira o promotor na marca e, além disso, ele fica aberto a adquirir outros produtos da empresa, né? Então, isso que é bonito no processo. É a gente ver que essa evolução do atendimento deixou de ser uma fonte de resolução de incêndios, de apagar incêndios, para ser uma ponte que pavimenta vendas e que protege a base de clientes da companhia. Então, isso que a gente vem trabalhando muito fortemente. Nós deixamos os nossos colaboradores na ponta, preparados e autônomos para atender o cliente da melhor forma, para que deixar o corretor preparado para vender Tokmarine o tempo inteiro que ele puder. Então, isso que é importante para a gente. Muito bom. Saskia, nesse mercado financeiro que é tão competitivo, como que fica esse cenário de experiência do cliente para ajudar no negócio? A gente está realmente numa fase de evolução, e eu acho que o mercado todo tem evoluído nessa percepção de que o CX, ou a experiência do cliente, não são apenas indicadores de atendimento, né? E eu acho que é muito fruto do trabalho que as áreas de atendimento, que as áreas de experiência têm feito aí nesses últimos tempos. Na Omni nasceu, de fato, dentro das centrais, dentro dos nossos indicadores de reclamação, de NPS, mas aos poucos a gente está avançando para olhar realmente como é que esse tipo de indicador ou esse tipo de visão pode contribuir para o negócio. Então, um exemplo recente aí que eu posso trazer, semelhante até com a questão de seguros, né? Quando você quer financiar um carro, você não vai na financeira, né? Você vai na loja de carros, né? Então, a gente tem um lojista de veículos e a gente tem um agente, no nosso caso, a gente chama ele de agente, que são correspondentes bancários exclusivos, Omni, e que antes não faziam parte desse ecossistema de experiência do cliente. Então, estavam isolados daquilo que a gente olhava aí dentro da matriz. Então, a gente tem um projeto aí que está em fase final de rollout, onde a gente está dando ferramental, governança e indicadores para esses agentes, para que a gente possa capturar essa voz do cliente em outras etapas, além da fase de pós-venda, de atendimento, que já é o clássico para a gente. Então, a gente vai conseguir capturar, e já estamos capturando desde o início, como é que o cliente se sente nessa jornada, desde a originação até uma fase de cobrança, de recuperação, que é uma das fases mais críticas para a gente. E esse ano está sendo bem desafiador pelo grau de endividamento das famílias, e a gente tem conseguido capturar já e trazido melhores práticas e ideias para que as pessoas consigam, os agentes, né, os colaboradores dos agentes consigam melhorar cada vez mais a experiência em cada região do Brasil, porque também tem essa particularidade. Então, acho que essa transição a gente está fazendo nesse momento, de sair de uma pauta de relacionamento, para ver como é que a gente, com essas informações, a gente alavanca negócios, a gente alavanca recuperação de crédito, a gente alavanca a reputação. Muito bom. A gente falou agora, né, muito sobre essa importância da experiência, e existe um desafio maior, né, porque às vezes nas organizações a experiência parece que é de uma área, né, fica ali só com aquele setor que a gente denomina-se que é de experiência, mas a gente sabe que esse é um discurso que precisa mudar na cultura organizacional. E eu queria ouvi-las também sobre essa frente e também com a Saskia. Muito se fala em colocar o cliente no centro, né? E, na prática, quais foram os principais desafios em transformar esse conceito em decisões concretas dentro da Omni?
É um desafio grande mesmo, e acho que a gente, né, tem muita coisa para fazer, mas o que eu acho que tem feito diferença para a gente é aquilo que você comentou da cultura. Então, a Omni já tem uma cultura de centralidade nas pessoas, que eu acho que é o primeiro passo para ter uma cultura de centralidade no cliente. Uma das coisas que nos ajuda muito é que a gente tem uma matriz, todos os colaboradores ganham bônus com uma matriz chamada matriz de performance, que são os resultados. E faz muitos anos já, a matriz de satisfação do cliente faz parte disso. Então, os indicadores de satisfação do cliente são parte daquilo que é responsável pela remuneração de todo mundo. Então, isso nos ajuda a dar o recado para todas as áreas de que esse é o foco, né? Então, acho que essa é uma questão muito importante de cultura. A outra é a governança. Então, como você falou, não é responsabilidade de uma área, tudo que atravessa a experiência do cliente tem toda a jornada de áreas envolvidas, tecnologia, produtos. Então, ter uma governança é importante. E a outra coisa é dados, né, que também é um desafio grande, que a gente tem buscado aí cada vez mais evoluir. Como é que a gente transforma a voz do cliente em dados e como é que a gente traduz esses dados para a organização, para a área de negócio. E aí a gente consegue, quando a gente consegue cada vez mais fazer isso, a gente consegue sensibilizar as áreas de negócio para uma decisão baseada aí no cliente. Muito bom. Luciana, e na Tokio Marine, quais são os fatores que têm contribuído para esse fortalecimento dessa cultura? Nós construímos isso em 3 blocos. Primeiro, estrategicamente, nós internalizamos todas as operações de atendimento da Tokio Marine. Essa é uma visão da Tokio, não tendo viés de custo, mas tendo o viés de olhar para o cliente e dar autonomia ao atendente, que nós chamamos de resolvedores, para cada vez mais assumir o papel de ouvir e colocar em prática e dar a resposta sempre nos primeiros contatos. Então, eles são preparados e treinados para que ele tenha esse papel resolutivo e que ele tenha uma inteligência emocional por trás dando suporte, porque também a gente acredita que a centralidade do cliente começa com a centralidade do colaborador. Eu acho que esse processo é intrínseco. Segundo, nós temos uma inovação descentralizada, vou dizer assim. Hoje, desde 2020, nós temos um comitê chamado Comitê Einstein, que ele é composto por 15 áreas diferentes, mais de 50 colaboradores, que discutem a evolução e o desenvolvimento de IA dentro da companhia. A gente tem um programa também, muito antigo, que chama o Tokio Nova, que é onde o colaborador ele tem a oportunidade de sugerir, criticar, trazer novas oportunidades de revisão de processo, de sistema, de procedimento, porque a gente também acha que a centralidade do cliente não é responsabilidade da diretoria, né? A gente tem que dar voz quem está lá na ponta e que tem mais tato e a percepção do que está acontecendo. Isso é importante. E terceiro ponto, todas as empresas trabalham, claro, buscando nunca errar, mas a gente erra, tentando acertar. Então, a gente vem aprendendo muito com os nossos erros, revisando nossos processos e trazendo oportunidades de fazer melhor aquilo que a gente tem condição de fazer. Dando um exemplo recente, nós tivemos, há alguns anos atrás, a intenção de estar onde o cliente quisesse. E a gente abriu aí vários canais de atendimento, Telegram, Apple Business Chat, enfim, todos, porque a nossa intenção era estar onde o cliente quisesse ser atendido. Mas não funcionou, porque eu não tinha essa integração de canais. A gente teve que dar um passo para trás, rever o processo, óbvio, envolveu o custo, envolveu o tempo, mas a gente reviu, identificou e percebeu que o cliente não quer multicanais, na maioria das vezes. Ele quer canais resolutivos. E foi o que a gente fez. A gente implementou a omnicanalidade entre os canais mais utilizados pelo cliente e reviu o processo. Então, acho que a beleza está nisso, né? O time mais importante ou o time especial não é aquele que trabalha para não errar, mas o que erra e que vai correr atrás de maneira rápida para solucionar o problema e, enfim, estar no game novamente, né? Então, é isso que a gente pensa sempre e procura implementar na Tokio. Muito bom, Luciana. Você está trazendo também aquilo que não é um mundo de faz de conta, né?
A gente... Nem sempre tudo é flores no CX, né? E eu acho que a área de experiência do cliente é uma que conecta muito esses aprendizados, né? E saber, principalmente para quem está aqui, que eu acho que veio hoje para... Putz, deixa eu receber um pouquinho de boas práticas, né? Te ouvir que realmente, às vezes, é dando um passo para trás, que a gente dá 2 passos para frente, isso é super importante. E, Alexandra, numa organização tão grande, né, como o porte do Bradesco, como que essa voz do cliente está influenciando nessas decisões? Eu adorei o que as meninas falaram aqui, eu acho que concordo 100%, a questão dos pilares de dados, de cultura, e a questão de aprender e dar uns passos para trás. Eu sempre, no time, a gente sempre fala muito isso, acho que uma coisa que eu aprendi no Bradesco foi exatamente testa. Testa primeiro, faz pequeno, mostra primeiro o que dá certo e depois a gente evolui, porque exatamente tudo que você aplica dentro do Bradesco é muito grande. Então, se você errar, erra muito feio. Então, é melhor primeiro faz, testa e aí depois você amplifica. Então, isso sempre deu muito certo. Acho que isso é uma coisa que eu levo de aprendizado e funciona bastante. Nessa questão, eu falo sempre assim: primeiro, CX perfeito é o CX do PowerPoint, né? Não é aquele que a gente faz no dia a dia. Eu acho que esse é um bom ponto. E CX, o que eu aprendi também muito nesse tempo é que CX você não decreta. Ó, temos agora um CX aqui. Você engaja, você insiste, e aí você vai. Então, quando você fala de cultura, eu acho que é um pilar mega importante você, de fato, estabelecer isso como uma cultura e insistir nisso. Você vai ter que falar, refalar, treinar, retreinar todos os dias. A gente se ilude em achar que vai lá dar um treinamento, nós fizemos lá para trás, né, com 4.000 gerentes, a gente treinou em 3 meses na metodologia, uma loucura, né, você pensar em treinar tanta gente. Adianta eu dizer que fizemos, check it. Não, você tem que voltar, e você tem que falar, e você tem que fazer de novo, porque o ser humano tem 1.500 prioridades, é cobrado meta das pessoas e nem sempre a voz do cliente vai estar ali como prioridade. E aí também tem um ponto que as meninas falaram, que é a questão de você atrelar isso também às metas do cliente, como você falou, a matriz. Então, hoje, esse ano, por exemplo, é o primeiro ano que a gente emplacou o NPS, que é a nossa metodologia core, e já falo, tem muita gente que ama, tem gente que odeia NPS, eu brinco que NPS é metodologia, a métrica para mim tanto faz, o que importa é o que você faz com ela. E então a gente conseguiu emplacar o NPS na remuneração variável dos executivos, que faz uma diferença danada, porque aí sim está todo mundo engajado em melhorar. O cara da logística está engajado em como que eu faço para entregar melhor, talvez, o cartão para o cliente, porque isso vai melhorar a experiência dele com o banco. Como o cara de TI vai saber que ele tem que desenvolver mais rápido um sistema para poder o cliente fazer a operação dele no app. Então, quando você consegue colocar todo mundo para jogar no mesmo jogo, se torna muito mais fácil. Não vira de uma hora para outra, isso é paulatinamente mesmo. E teve uma coisa que a gente fez, e simples, daí fora toda a governança, ferramenta que a gente tem, mas para falar de cultura, o que a gente implementou já faz algum tempo no banco, e eu acho que isso, eu tenho muito, estou até com o meu PIN aqui de embaixadora, Sou Mais Cliente, que é um programa que a gente intitulou no Bradesco, que é chamar o executivo para vir escutar o cliente. A gente já tem essa prática na organização, a gente faz dentro da melhoria contínua, né, lá o outer loop de ligar para o cliente, quando ele responde uma pesquisa, no caso, né, entender, né, quando ele fala assim, eu não recomendo porque é burocrático. O que eu faço de plano de ação com burocrático? Não dá para fazer plano de ação com isso. Então, deixa eu entender o que ele está falando com isso. É talvez o plano de previdência dele que ele não conseguiu entender, não consegue fazer aporte. Agora entendi, agora eu tenho como fazer um plano de ação. E a gente trouxe não só os gerentes, que isso, todos os gerentes hoje têm isso, hoje não, já há 6 anos que a gente faz essa prática de ligar para o cliente, entender qual foi a resposta dele ali, qual é a recomendação ou não, porque eu falo que o cliente que recomenda também tem muito para ensinar para a gente.
E aí a gente começou a chamar os executivos para fazer essa escuta. E tem sido bárbaro, porque a gente tem aí, só agora nos últimos tempos, mais de 500 visitas, que a gente intitulou uma sala do som mais cliente, para, de fato, os executivos virem e se colocarem no sapato do cliente mesmo. Poxa, olha o perrengue que o cliente passa quando o cartão não chega na casa dele, ou quando ele precisa contestar uma compra, olha como que é o processo que acontece isso. E eu acho que uma das coisas que a gente fez que também atrai esse executivo, e eu dou esse... Se você fizer isso, olha o quanto muda o jogo para você. A gente fez uma repesquisa. Então, o que a gente fez? Eu faço lá a pesquisa, mando o NPS, o cara me responde e eu ligo para o cliente para perguntar o que aconteceu ali para entender melhor. E a gente sabe por conceito que isso já melhora a percepção do cara. Mas eu falei, eu quero provar isso. E a gente fez uma repesquisa para mais de 1.000 clientes que a gente fez essa ligação retorno. Eu mandei uma pesquisa na sequência. Falei, olha, você respondeu uma pesquisa e alguém entrou em contato com você? Sim. Depois dessa ligação, qual que é a tua probabilidade de recomendar o Bradesco? A gente aumenta 36 pontos de NPS só pelo fato de eu escutar o cliente. Eu não perguntei se eu resolvi, se eu reverti a situação, é só por eu ter escutado o cliente. Aquilo que você falou, o cliente, ele até aceita que a gente erre, ele sabe que o mundo não é perfeito, mas o que importa é o que você vai fazer na sequência com isso, se você vai dar atenção para esse cliente, se você vai reverter aquela situação. Então, acho que isso é um case que a gente fez e que, de novo, não é um projeto que tem começo e fim, isso é eterno, porque quando o executivo está começando a relaxar, a gente fala, vem cá de novo, agora eu vou te dar um PIN que você vai lá fazer a ligação. Tem que ter esse incentivo, porque, como eu digo, acho que todos nós executivos, ou enfim, né, pessoas que trabalham com cliente, a rotina engole a gente. Se você não tiver processos, metodologia, ritos que te façam prestar atenção e transformar isso em plano de ação, isso acaba morrendo. Então, eu acho que isso, por mais que seja uma maneira simples, mas é uma métrica eficiente de fazer, uma maneira, né? Excelente, Alexandra. Já notei, a gente tem algumas práticas como essa, mas acho que o ponto que você falou só de ouvir. Às vezes a gente até começamos uma frente importante de entender se eu resolvi e se você aceitou que essa resolução foi boa para você, porque no meu dash eu posso colocar lá, resolvi, mas resolveu para você mesmo o seu problema? Então, muito bom. E acho que aqui a gente falou bastante sobre esse olhar de experiência, como está mudando os nossos ritos, as provocações que a gente está fazendo de forma interna, e agora trazendo um pouquinho para o futuro. E aí, Luciana, queria te ouvir, olhando os próximos anos, quais as competências e as capacidades que você acredita que serão decisivas para que as empresas transformem essa experiência num crescimento importante, sustentável, que não seja algo momentâneo? Eu acho que o grande diferencial das empresas no futuro é a capacidade que cada uma vai ter de executar com consistência. Porque tecnologia todo mundo compra, inovação a gente anuncia que faz, a gente tem várias possibilidades aí de implementação de IA, e acredito que todos aqui estão nesse trabalho contínuo, mas ter um time focado, disciplinado, né, Alexandra, que entende o cliente, que tem essa cultura focada em cliente, isso a gente não compra, isso a gente desenvolve e leva tempo. E é legal quando, puxando o seu gancho, Alexandra, quando você fez essa experiência, né, com os líderes, enfim, de estarem na ponta, é que a gente também percebe não só a visão do cliente, mas a visão de quem atende e resolve isso todos os dias, né? Porque a gente dá autonomia, a gente dedica para fazer esse processo de treinamento, capacidade, desenvolvimento de toda a operação, que está ali na ponta, mas o quão difícil também é você estar ali sem ter subsídios e ferramentas para isso, né? Então, acho que uma empresa que tiver esse pensamento focado e direcionado realmente, mas isso eu falo com verdade, na cultura do cliente, é essa que vai crescer e vai crescer de maneira sustentável.
Boa. Saskia, na sua visão, né, qual o papel, né, de usar a tecnologia, inteligência artificial, mas sem perder esse olhar humano? Não tem jeito a gente não falar de IA hoje em dia, né, gente? Eu acho que é uma capacidade, é uma habilidade que as nossas áreas vão precisar assumir e incorporar. Mas o que eu acho que vai fazer diferença é não só incorporar IA para aumentar a eficiência dos processos, mas para, de fato, fazer diferença na jornada, para simplificar a vida do cliente. E acho que tem muito potencial para isso. A gente estava comentando também, né, Alexandra, quando a gente estava ali na salinha antes, o quanto que a IA potencializa também a nossa escuta, né? O quanto de capacidade de ouvir a gente aumenta utilizando as tecnologias, né? Então, se antes você precisava fazer uma pesquisa e mandava um monte de pesquisa, aí parte respondia, hoje você consegue ouvir diretamente o que está sendo falado no call center, o que está sendo dito nas redes sociais, e transformar tudo isso em insight. Então, eu acho que é essa a principal habilidade, é sim dominar a tecnologia, mas não é se encantar pela tecnologia por ela mesma, né, que é fácil de se encantar, mas tem que fazer sentido para o cliente, tem que simplificar a vida do cliente e a nossa também, nesse sentido. Boa. E, Alexandra, para você, qual é o principal diferencial que você acredita, né, diferencial competitivo que as empresas vão conseguir transformar essa fala do cliente, da experiência, em estratégia para o negócio? Eu acho que é uma questão de a gente sempre, acho que até então, a gente tem trabalhado muito de forma ainda reativa, né? O cliente fala e a gente reage. Eu acho que aqui a beleza da utilização da IA vai ser preditivo, né? Eu poder, e a gente estava falando mesmo lá atrás, a gente hoje tem recentemente, com a IA interna do banco, a gente desenvolveu um modelo em que eu consigo colocar. E aí vocês podem imaginar que uma instituição como o Bradesco, né, são quase 90 mil funcionários, é tudo muito grande e acaba essa voz do cliente às vezes se fragmentando, né? O call center tem a voz dele, do cliente, a pesquisa tem a voz da pesquisa, o segmento tem a voz do segmento, enfim, e aí vai. E a gente entendeu que isso estava exatamente muito fragmentado e cada um trabalhando sobre a sua voz do cliente. Mas e a voz do cliente da organização? E a gente conseguiu desenvolver um modelo com IA, onde a gente colocou agora recentemente está com 25 canais dentro de uma mesma taxonomia. Então eu consigo colocar Reclame Aqui, que eu sei que já palestrou aí hoje, Banco Central, call center, pesquisa, toda a voz do cliente dentro do banco em uma plataforma só e a gente ter isso numa visão. Parece simples, né? Mas uma maioria das empresas, a gente até pouquinho tempo atrás não tinha isso. E colocar isso e ainda com uma análise de sentimento, porque às vezes eu posso ter o cliente falando muito sobre algo, ser um volume gigantesco, mas aquilo não ser necessariamente negativo. Então, para que eu vou colocar minha energia naquilo? Talvez eu tenha que olhar num tema que não tenha tanta frequência dentro da organização, mas que dói muito para o cliente quando ele passa por aquela experiência. Então, a gente conseguiu desenvolver esse modelo, a gente está agora já com um pipeline aí bastante bom de trabalho com relação a isso. E outra coisa que a gente fez, que eu acho que foi fundamental, e a gente tem testado de novo, como eu falei, testar e depois aplicar, é o NPS preditivo. Exatamente na questão de eu não quero mais ter que ficar perguntando para o meu cliente, né? Eu já tenho dados suficientes para poder entender como que aquele cliente. Então, a gente conseguiu desenvolver um dos primeiros modelos até aí do Hemisfério Sul baseado na voz do cliente. Então, o que eu peguei? Eu peguei lá mais de 1 milhão de respostas de pesquisa que eu já tinha, e a gente foi modelando, eu usei mais de 400 variáveis para a gente entender o que levava o cliente a ser um promotor ou ser um detrator. Então, hoje eu já consigo, e aí a gente tem hoje no modelo, já é produtivo,
praticamente 40 variáveis que explicam esse comportamento do cliente. Porque normalmente quando a gente vê modelo, a gente vê comportamental de uso. Ah, o cara usou o débito automático, usou o cartão. Não, aqui eu fiz um modelo embasado na voz do cliente e aí expliquei essa voz do cliente pelo uso dele. Será que ele virou detrator porque passou na central ou porque ele usou um produto? E aí a gente foi modelando isso e hoje eu consigo ter uma marcação da minha base de praticamente 97% preditivamente. Então, por que eu tenho que esperar o cliente responder uma pesquisa ou fazer uma reclamação se eu já sei que o comportamento dele me mostra que esse cliente é um possível detrator? Eu já posso atuar em cima dele antes dessa ação do cliente. Então, acho que o diferencial aí de hoje, né, um pouquinho até já passado para frente, é exatamente ser preditivo e a gente evitar esse atrito com o cliente, tendo os dados, né, que a gente falou aqui, trabalhados e dentro de uma governança. Muito bom. E conversa que é boa, passa rápido, né, gente? Passou muito rápido, estou olhando aqui o tempo, mas eu acho que a gente ainda tem tempo de ouvir cada uma de vocês, porque, como nós dissemos aqui, não é flores, tem muito aprendizado, mas com a mensagem que cada uma de vocês deixa aqui para essa liderança, que vai voltar para os seus desafios e sabe que tem muito aprendizado, mas que a gente já tem boas práticas que a gente pode entender e avaliar. Então, queria ouvir aqui, Saskia, o que você deixa de mensagem para essa turma? Eu daria uma sugestão assim de vocês começarem com aquilo que vocês têm dentro da zona de influência que vocês já têm, independente de cargo, de nível de maturidade. Eu aqui estou ouvindo as meninas, assim, empresas grandes, maiores que a Omnia, estou aprendendo bastante, tem um monte de coisa para aprender, mas tem coisas que a gente já consegue fazer. Então, todo mundo dentro da sua zona de influência toma decisões que impactam a experiência do cliente. Então, tomem responsabilidade sobre essa experiência, busquem a medição, busquem a melhoria contínua, e aí esse exemplo ele vai arrastando. Né? Quando a gente tem um apoio da alta administração, alguma coisa mais estruturada, é mais fácil, mas mesmo sem isso, a gente consegue, dentro da nossa zona de influência, ir plantando aí a sementinha da experiência do cliente. Então, a minha dica é essa, assim, comece com o que vocês têm, dentro daquilo que vocês conseguem. Muito bom. Lu? É muito gostoso falar sobre a experiência do cliente, né? Mas a gente, às vezes, resume isso a uma meta, ou a um comitê, ou um papel na parede, né? Ou, muitas vezes, a um cenário do dia a dia. Acho que o CX puro e verdadeiro é a mais expressão real daquilo que é o seu valor como empresa. E ele não mente. Né? Então, se a gente vai fazer uma jornada e a gente tem que se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar genuinamente, porque o cliente percebe quando o que você fala não é aquilo que você faz. E ele também percebe quando alguém dentro da organização pega o problema dele, resolve ou apenas o escuta com o merecimento que ele precisa. Então, eu acho que é começar de uma maneira genuína, ter isso e desenvolver isso no core do seu time. Hoje nós temos dados espalhados pela empresa toda, mas a gente tem que partir do começo. Né? Vamos olhar qual é o nosso principal ofensor, o que a gente pode começar, e começar pequeno para que a gente possa evoluir e ter isso de maneira cultural impregnado nos nossos times. Eu acho que isso é o mais importante. Alexandra? Vou repetir duas coisas que vocês falaram, que eu acho que é o meu aprendizado de sempre. Primeiro, começar pequeno, começar na tua zona de influência, eu acho que é exatamente isso, e testar. E testa, e aí você expande. Eu acho que isso, para mim, assim, sempre foi um aprendizado, porque quando você falou até de arrastar, né, o exemplo arrasta, quando você faz num pedacinho, ele faz com quem... posso pegar aqui pega alguém que você consegue influenciar e vamos junto, me patrocina nessa.
faz, testa e mostra valor, aí você consegue capturar outras áreas e expandir isso de uma forma muito mais fácil. E eu acho que tem uma frase que esses dias o time escreveu e eu achei sensacional: centralidade é igual músculo, tem que treinar. Não dá para fazer um dia, dói e depois você não volta mais. Tem que treinar, 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 fazer, porque todo dia é igual musculação. Você tem que ter consistência para você poder chegar lá. Eu não sei para vocês, mas ó, bom Excelente. demais, hein? Bom demais, né, gente? Essas mulheres potentes aqui. Eu adoro o painel feminino. Me desculpem os rapazes, viu? A gente aprende sempre muito com vocês, mas nós precisamos batalhar para essas mulheres na liderança cada vez mais alto, né? E quanto conhecimento foi compartilhado aqui. Fiquei muito feliz, Alexandra, que você agora concluiu falando da musculatura, porque eu abri hoje o evento falando sobre isso, né? O quanto é importante a gente ter essa musculatura e fortalecer, ter consistência, principalmente consistência. Débora, primeira vez como mediadora, muito obrigada. E essas 3 executivas maravilhosas, primeira vez no palco do Smart, só tenho a agradecer por compartilharem tanto conhecimento. Muito obrigada. Uma salva de palmas para elas. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Muito obrigada. meninas.